O rei, que era Pachacute, não estava feliz com Deus Sol, com Inti. Uhum. Olha o que o Pachacute fala, abre aspas. Ele ressaltou que esse corpo luminoso segue sempre um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as de um trabalhador. Olha só, o Sol ele sempre pega o mesmo rumo, sempre naquele horário. Então ele parece um trabalhador, ele parece um servo. Ele está preso naquela rotina. Inti diz o seguinte, Pachacute diz em outras palavras, se Inti é Deus, por que ele nunca faz algo original? Olha que interessante. Olha aí, ó. Você vê que filosoficamente, analisando o mundo, a criação, ele começa a procurar respostas e a fazer perguntas e a encontrar respostas. Uhum. E aí... E Inti é Deus Sol, né? Inti Eu falo, se Inti é Deus... Quem perguntou isso, Diego? Pachacute. Pachacute. Por que não tem nada de novo, né? Por que ele sempre repete a mesma rotina, não cria nada novo, não faz nada de original? E aí ele continua. A radiação solar pode ser diminuída por qualquer nuvem que passe. Ou seja, se Inti fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria poder para reduzir a sua luz. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então você vê que Pachacute ele começa a questionar a adoração ao deus Inti. E não acaba aí. Ele fala assim, se Inti não é o deus verdadeiro, então quem é ele? Quem que é o deus verdadeiro? Ah, não, porque o que ele pensou foi bem interessante. Ele falou assim, ó, Inti não é Deus Todo-Poderoso? Uhum. E Inti era o Sol, né? É. Como é que a nuvem tampa o poder de Inti? Não foi assim? É, exatamente. A nuvem entrou na frente. Exatamente. E por que Inti chove e ele apaga, né? Uhum. Olha que coisa. E aí? Alô? Peraí que eu tô lendo. Ok. Muito bem. Pachacute, então, ele começa a relembrar a antiga cultura. Então veja que não é uma adoração inventada por ele. Ele tem essa percepção, surgem esses argumentos, e ele começa a questionar o deus falso deles, Deus Sol, e aí ele, na busca da resposta, lembra-se de antigas tradições. Então veja só. O que eu vou falar agora é o pensamento, não é o pensamento de Pachacute, é a memória de Pachacute, é a memória do povo dele. Uhum. Antes de se adorar o deus Inti, se adorava uma outra coisa que estava na memória quase extinta da cultura inca, mas se adorava o quê? Se adorava Viracocha. Olha o nome dele, Viracocha. É o nome inca, né? Quer dizer, sabe o que, Júnior? O quê? O Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. Não, peraí. Como é que é? O Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. Quer dizer que eles adoravam esse camarada. Que é o Antes. Senhor, o Criador de todas as coisas. Exatamente. Viracocha, que era o deus antigo dos incas, antes do deus Sol, ele era o Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. Olha aí. Espera aí rapidinho, deixa eu dar um tchau pro Eduardo. Eduardo, boa noite, durma bem. Até amanhã. Eu vou dormir mal. A gente trocou hoje, né? Ontem eu dormi bem, hoje você vai dormir bem. Foi. E finalmente, pastor Flávio Nahara surgiu aí, diretamente do Japão. Opa! Apareceu aí, sabendo. Estamos aí, gravando ao abraço. vivo, hein? Gravando ao vivo, mas não é por muito tempo, não. Ou seja, foi uma luta. Vamos lá, vamos continuar. Aí, Júnior, olha só. Tudo que restava da anterior lealdade inca Viracocha era um santuário chamado... Ai, pra ler isso vai ser difícil. Quixuarcancha. Situado na parte superior do vale Vilcanhota. Pachacute lembrou também que seu pai, Ratum Tupac, afirmou certa vez ter recebido conselho num sonho, olha aí, por parte de Viracocha.
O pai de Pachacuti teve um sonho, recebendo um conselho de Viracocha. E nesse sonho, Viracocha dizia que ele era verdadeiramente o criador de todas as coisas. Ratum Tupac imediatamente passou a fazer-se chamar, ousamos dizer que vaidosamente, Viracocha. Olha só, Júnior. Ele toma o nome para si porque ele percebe que aquele é o nome do Deus verdadeiro e ele toma o nome para si. Eu quero ser o Deus verdadeiro. Exatamente. Não, Diego, então veja só. Você está me dizendo que os incas, que moravam aqui muito antes de Cabral aparecer neste local, não é? Uhum, isso. Muito antes de Américo Vespúcio, muito antes de Vasco da Gama, apesar que Vasco da Gama foi pro outro lado, né? Uhum. Eles moravam aqui e eles adoravam o deus Inti. Porém, descobriu-se que eles adoravam um outro deus, o Viracocha, Isso. que era o único deus verdadeiro, o único. O único, o criador de todas as coisas. E o camarada pegou o nome dele para si porque falou: esse é o mais poderoso. Isso. O que E nós estamos querendo mostrar aqui, Diego? Estamos querendo mostrar que Deus se revelou para esse povo. Exato. Não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Isso. E o conceito de Viracocha era muito antigo, era mais antigo que Ratum Tupac, o pai dele. Já tinha um templo lá com esse nome, etc. Ele só se aproveitou do nome. E inclusive o texto aqui fala isso, fala que Viracocha é uma adoração bem mais antiga que a adoração a Inti e Deus, porque Inti não era o único Deus, não. Ele era só o principal. Peraí, você sabe que a gente está partindo de um ponto interessante. A ideia de que havia um único Deus no passado e o politeísmo surge depois, né? Uhum. Você sabe que a ciência diz o contrário, né? Quando eu digo ciência, antropologia. A antropologia secular diz que primeiro adorava-se os ancestrais, adoravam-se vários deuses e a adoração de um único Deus ela é posterior. Isso. Mas se você buscar aí na história, você vai ver o contrário. Um único Deus sendo adorado no princípio. Diego, continue. Inclusive, o Alfred Metrô, que fez esse estudo, ele diz que você encontra nas raízes indígenas, nas culturas indígenas, representantes de Viracocha, lá do Alasca até a Terra do Fogo, mas você não encontra adoração ao sol em tantas culturas assim, pelo contrário, você encontra em menos culturas. Ou seja, Diego, nós acreditamos que toda a raça humana veio de um único homem, né? Isso. E que essa história passou de homem para homem. Ou seja, essa história podia muito bem aparecer ali entre os incas. Diego, eu quero contar uma história aqui dos persas. Calma aí. Opa, volta. Que é isso? Volta. Nem chegamos na metade dos incas. Vai. É o principal agora. Vai. Peraí, só um momento. Oi? Ah, meu Deus. Transgrediu a lei. Valeu. Olha aí, peraí, só um momento. Minha carteira caiu no chão aqui, meu. O cara parou pra me avisar. Ah, você viu aí, Diego? Você viu? Maravilha. Glória a Deus, gente. Eu ia perder meu dinheirinho. Pronto, agora não cai do bolso mais. Vamos lá. Voltando aqui, Júnior. Ok. Só que não acaba aí não, Júnior. Olha só. Além de Viracocha ser um Deus que criou todas as coisas, olha só as características desse Deus. Pachacuti, ele fez um concílio. Antes de dizer sobre as características, Pachacuti, ele fez um concílio. E nesse concílio, ele apresenta suas dúvidas sobre Inti em 3 sentenças. Primeiro, Inti não pode ser universal. Se ao dar a luz a alguns, ele nega a outros. Olha isso. Ele tá dando os argumentos dele. Porque ele só dá dia para um lado do mundo, né? Isso, ele chama os sacerdotes e fala assim: eu vou dizer por que ele não é Deus. Meus argumentos. Já pensou? Aí ele fala: ele não pode ser perfeito se jamais consegue ficar à vontade descansando, porque ele tem que seguir a rotina. Tem que acordar. E ele não pode ser também todo poderoso se ninguém consegue cobri-lo. Então com essas 3 sentenças ele derruba Inti. E aí ele reaviva a memória de seus súditos da classe superior quanto ao onipotente Viracocha, citando seus estupendos atributos.
O Dr. B.C. Brundage, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, resume a descrição de Viracocha feita por Pachacuti. Olha o que Pachacuti falou de Viracocha nessa reunião. Abre aspas. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte. Porque os outros deuses precisavam, né? De uma... Ele se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja. Não, replay. Quem tá falando, gente, é Pachacuti, lá em 1000 e não sei quanto. Antes de... Aliás, nem sei se é 1000, né? 1000 foi quando descobriu, pode ser mais anterior a isso, porque lá na época que não tinha nada naquela região, só gente que tinha chegado lá muito tempo atrás, ele disse que Viracocha se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele é único, né? O único que habita em luz inacessível. Gente, quem está dando testemunho disso é os Incas. São os Incas. É os Incas. Os Incas estão dando testemunho de que há um Deus que se manifesta como uma trindade. Agora olha só, ele criou todos os povos pela sua palavra. Quem está falando isso? Não, Diego, isso é palhaçada. Não, é João que está falando? Não. Não, são os Incas. Onde moravam os Incas, Diego? Pela sua palavra, meu. Ai, meu Deus. Deus assim, realmente se revela. E você sabe que Heráclito chegou à mesma conclusão. Platão, Filo, chegou à mesma conclusão. Epimênides, como falamos no Biblecast. É que o mundo havia sido criado pela palavra. Aí ele fala assim como todos os ruacas, que é a palavra para espírito, assim como todos os espíritos, ele criou tudo pela sua palavra. Aí ele continua, ele é o destino do homem, ordenando os seus dias e sustentando-o. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho. Punchal, o disco do sol, que de alguma forma se distinguia de Inti. Olha só, ele tem filho. E esse filho tem um papel fundamental. É ele quem traz a paz e a ordem. O filho e é abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens. Não, tá de brincadeira. Capacitando-os a combater suas tendências perversas. Júnior. Eu vou ler o texto aqui de novo, ó. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, mesmo permitindo que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos, capítulo 14, versos 16 e 17. Eu vou ler de novo essa parte aqui, ó. Ele tem piedade da miséria humana. Falando do filho de Viracocha. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Palmas. Diego, posso falar? Como é que eu faço agora? Eu vou dizer agora onde isso está escrito. Onde que está escrito? Você que está ouvindo. Espera aí que não dá, que o capeta tá tocando aqui. Só para você saber, direto da Campus Party Biblecast. Biblecast direto da Campus Party. Falou, Thiago. Falou! Ih, tá difícil, hein? Eu falei pra gente começar a gravar antes, olha só. Isso aqui vai até 5 da manhã agora. Ai, santo Fred Mercury, né? Santo Fred Mercury não pode ficar, né? Infelizmente. Não pode. Não pode. É, exatamente, Thiago Hiroshi, exatamente. É como culpa minha? É lógico que a culpa é sua. Começou. Tati, onde está a Tati? Tati vai dormir. Foi, realmente. Quer dizer que a culpa é minha. Vai lá. Os caras estão querendo fazer festa do roupão. Não. Diego, vou te falar.
Começa a orar aí. Vai, parou. Vambora? Parou não, tem a guitarra maldita aqui. Não tô ouvindo nada, ninguém tá ouvindo mais não. Pera aí. E agora, meu? Vai ter um show aí? O que vai acontecer aí, Diego? Pera aí que eu não ouvi nada agora. Os caras vão tocar música agora, meu. E agora? Matou o Biblecast. E agora? E agora, Diego? Ai, tava indo bem, tava indo bem. Vai, Diego, vamos enquanto isso, porque não tem outro dia pra gravar, Diego, não tem outra hora, não tem nada. Como é que a gente vai gravar com essa música no fundo? Não Como é que tem faz? outro jeito, minha internet vai cair, meu. Eu sei, mas vai gravar com essa música no fundo. Estamos acabando aqui, meu. Vamos gravar, você Ô, corta Júlio, ela. você sabe que tudo isso que eu falei agora não dá pra cortar, meu. Não dá. Você tá maluco? Você tá achando que eu sei mexer nesse negócio desse jeito? Sabe? Cortar a música? Você vai pôr outra. Pode parar, não sei. Quando você pôr o fundinho, vai sumir essa aí. É o seguinte, isso tudo que eu acabei de falar já está publicado no livro Empire of the Inca, de Brundage, na Universidade de Oklahoma, página 164 a 165. Ok, é isso aí. E Diego, é o seguinte. Veja só. Os persas... Conhece os persas? Claro. O livro sagrado dos persas foi escrito por Zoroastro. Só um momento, antes Ok. de você continuar. O Pachacuti, ele cometeu um erro, tá? Qual? Ele ordenou que a adoração à Viracocha ficasse somente confinada à nobreza, que era sutil e sublime demais para o povo comum. Sutil e sublime demais para o povo comum. É por isso que os incas não sabiam de Viracocha. Exatamente. Vai. Vai. Zoroastro, século 6 a.C., também conhecido como Zen de Avesta, certo? Certo. Olha o que... É o livro sagrado, né? Zen de Avesta, o livro. E você encontra neste livro um ser supremo. Zernani Akeneni. Podemos cortar o pessoal já, né? Já ouviram demais já, né? Já ouviram demais já, né? Zernani Akeneni. Sabe quem é Zernani Akeneni? Eu vou só dizer uma coisinha, Diego. Vou só dizer uma coisinha. Ó, o povo até parou de falar com a gente, já dormiram, eles dormiram ouvindo. Não, dormiram ouvindo. Foi. Eles dormiram ouvindo, meu. Tem 6 pessoas aí que estão falecidas dormindo. Dormindo. E a gente tá aqui falando. Diego, pensando você que tá aqui. esqueceu que eles prometeram ficar quietinhos? Não, mas estão dormindo. Depois que a Tati foi embora, eles deixaram o computador ligado. Ah, olha ali, ó. Olha lá. Tô te falando, ó. Eles prometeram ficar quietinho, Diego. Tô falando. Diegão, vamos logo antes que essa música volte. Não, mas você fala que a parte da música tá vindo do meu microfone. Quando você falar, eu corto. Ah, não, Entendeu? tudo bem. Então é sua vez de falar. Agora então essa música infernal aqui. Quem Eu tá não- ouvindo, ora. Tá bom. Então vamos lá. E Zernani Akeneni, e olha o testemunho de Zernani Akeneni. Segundo Zoroastro, Zernani Akeneni, ele é eterno, infinito, sem igual, existente por si mesmo, único em formosura, Senhor de todas as coisas. Veja. Os persas, o zoroastrismo acredita num Deus único. Já pensou, Diego? E é só depois que, segundo a mitologia deles, Zernani Akeneni, não é? Do seu seio surgiram outros deuses, o Ormuzd e o Arinã. Um era o bem e o outro o mal. Mais uma vez, o monoteísmo dando origem ao politeísmo. Ou seja, se você buscar na história antiga dos povos, você vai encontrar evidências de um Deus único.
vai encontrar evidência de um Deus único. E eu vou contar uma história aqui impressionante para vocês do povo Gedel da Etiópia. Vai. Diz o seguinte, que lá nas regiões montanhosas da Etiópia, na parte centro-sul, vivem vários milhões de cafeicultores que, embora divididos em diversas tribos, compartilham uma crença comum num ser benévolo chamado Magano. Segundo eles, Magano é o criador onipotente de tudo que existe. Percebe, Diego, que é a mesma coisa? Claro. Não é? De tudo que existe. Uma dessas tribos é chamada de Darassa, ou mais acuradamente, de povo Gedel. Na verdade, bem poucos membros da tribo Gedel, cerca de 500 mil de membros, oravam a Magano. Com efeito, um observador casual descobriu que o povo estava mais preocupado em apaziguar um ser maligno a quem dava o nome de Shaitan. Shaitan, percebeu? Opa, a coincidência? Shaitan. Era o maligno. Aí perguntaram, por que vocês... Você sabe que no hebraico, se você olhar pelo hebraico, é a mesma... as mesmas Raiz, letras, né? né? É. Aí a pergunta foi o seguinte, certo dia Albert Brandt perguntou: vocês consideram Magano com tanta reverência, mas no entanto rendem sacrifício a Shaitan. Por que isso? Olha a resposta do povo Gedel da Etiópia. Eles disseram o seguinte: sacrificamos a Shaitan não porque o amamos, mas simplesmente por não termos comunhão suficiente com Magano para que nos afastemos de Shaitan. Olha só. Olha só. Reféns de Shaitan. Reféns. Olha só. Veja só, todavia pelo menos um homem Gedel procurou uma resposta pessoal de Magano. Olha a história, Diego. Diz que Vahazavang, não é? Ele era um membro da família real da tribo Gedel. Ele, em seu domicílio, orou e falou assim: eu queria que Magano se revelasse. Não quero falar mais com Shaitan, quero Magano. Ele fez uma oração simples. Falou, não, eu quero que Magano revele para o meu povo. Só isso que ele pediu. Veja o que aconteceu. Ele obteve uma pronta resposta. Ele teve visões. Segundo a história lá do povo, né? E sabe qual foi a visão que o camarada recebeu, Diego? A visão foi o seguinte. Ele falou assim, ó. Ele viu dois homens brancos. Lembrando que estamos falando de etíopes. Certo? Dois homens brancos. E ele viu os homens brancos, não é? Em abrigos frágeis sobre a sombra de um grande sicômoro perto de Dila, cidade de Varraza. Mais tarde eles construíram estruturas mais permanentes com tetos brilhantes. Essas estruturas finalmente pontilhavam toda a ladeira. O sonhador jamais vira as estruturas temporárias frágeis nem as permanentes de telhado brilhante. Ou seja, você viu a visão aqui? Dois homens debaixo do sicômoro, pé de figo, né? Uma árvore de figo. Ele viu dois homens e eles estavam debaixo de um negócio que brilhava. E os homens eram brancos. Então ele ouviu uma voz: esses homens trarão você a mensagem de Magano, o Deus que você procura. Espere por eles. E o nosso herói Vahazavang esperou 8 anos. Certo? Certo. 8 anos. E depois de 8 anos... Posso ir? Tô te ouvindo. Muito bem. E depois de 8 anos, não é? Aconteceu o seguinte: em dezembro de 1948, os canadenses de olhos azuis Albert Brandt e seu colega Glenn Klein surgiram no horizonte num velho caminhão. A missão deles era dar início ao trabalho missionário para a glória de Deus entre o povo Gedel. Eles haviam esperado permissão do povo etíope para estabelecer sua nova missão bem do centro da região do Gedel. Mas os etíopes amigos da missão avisaram que tal pedido seria certamente recusado devido ao clima político existente na ocasião. Então, eles falaram assim: vá até a cidade de Dila. Percebeu que na cidade de Dila era exatamente a cidade da visão. Não é? Ela vai ficar ali perto, vai até lá. E eles foram. E quando eles estavam chegando, o calor era insuportável e os dois missionários procuraram um pé de sicômoro. E ficaram lá. E eles foram de caminhão, entendeu?
Entendi. De caminhão até o local. De caminhão, pararam embaixo do sicômoro e Vahasa Vang olhou e viu. O que ele viu? 2 homens brancos debaixo do sicômoro na cidade de Dila. Na cidade de Dila, sob um teto brilhante que era a carroceria do caminhão. Diego, décadas mais tarde, Vahasa, agora um crente radiante em Jesus Cristo, filho de Magano, não é? Junto com Albert Brandt e outros, contaram mais de 200 igrejas cristãs entre o povo Gedel, porque ele pediu que Magano mandasse uma revelação. E aconteceu exatamente como havia previsto. Diego, veja isso. Isso é uma história de uma cultura atual, né? Porque em caminhão é uma história moderna. Não, uma história moderna. Uma história moderna. Uma história pós-Bíblia. Uma história pós... mundo cristão. Mas uma história que aconteceu com um grupo de pessoas que não tinha ninguém lá, não tinha Bíblia pra eles, não tinha nada. Uhum. Não tinha Exatamente. nada. Deus falou assim, ó, 2 homens brancos vão aparecer e vão trazer a mensagem do Deus que você tá pedindo aí. Então, assim, estamos falando isso pelo seguinte, porque talvez alguém pense que Deus só age dessa maneira em situações extremas, porque não tinha como naquela época, não tinha acesso. Não, a gente está falando de um grupo que de alguma forma não tinha acesso, mas que está aqui no tempo da gente, né? No mundo DC, no mundo Depois de Cristo. After Domini, né? Depois de Cristo. Ô Diego, é o seguinte, e olha só os Mikaba da República Centro-Africana. Júnior, o que fala no próximo você gastar todas as historinhas, Ih, no próximo tem muita coisa. Eu sei, mas vamos fechar com a grande história de Akhenaten. Não, tô deixando pro próximo. Pra esse? Na verdade eu tinha pensado em fazer só Inca e Akhenaten nessa. Ah não, tudo bem. É que você mandou... Mas aí, e nas outras a gente ficar nas historinhas. Nas outras são os árabes, Diego. Ai meu Deus, é os árabes, é verdade. Certo? Então vai, conta mais uma, vai. Não, vou só citar aqui que os Mikbaka... Quer contar alguma história do povo do livro? O povo do livro é legal. Do povo do livro? Será que é essa? É uma questão... Acho que não é essa não, hein? Tá, mas conta aí, Nibaka. Deixa pra depois. Não, Mibaka adorava couro. E sabe o que era couro pra eles? Couro era o seguinte, o criador. E o couro, segundo eles, enviou uma mensagem a nossos antepassados há muito tempo atrás, dizendo que ele já mandara seu filho para realizar uma coisa maravilhosa em favor de toda a humanidade. Olha aí, gente. Ó, veja isso aqui, Diego. Couro tinha mandado seu filho. Mais tarde, porém, nossos ancestrais afastaram... Tá falhando. Tá ruim? Tá ruim? Vou salvar. Vai. Salvei. Ok. Sumiu o som. Vamos lá. Agora. Tô aqui. Então vai. Mais tarde, porém, nossos ancestrais afastaram-se da verdade sobre o filho de couro. Com o tempo, eles até esqueceram que a humanidade. Desde a época do ações sucessivas de nosso povo desejam descobrir as verdades sobre o filho de couro. Mas tudo que pudemos saber foi que mensageiros finalmente viriam para repetir esse conhecimento esquecido. De alguma forma, sabíamos também que os mensageiros seriam provavelmente brancos. Percebeu isso aqui, Diego? Percebi. Olha a história do couro. E segundo a mitologia deles lá, Couro tinha mandado seu filho nascer em algum lugar desse mundo. E eles saberiam disso através de brancos. Diego, Deus não se deixa ficar sem testemunho. Agora, tem duas histórias, já que a gente tá contando todas as historinhas, que eu preciso contar. Ok, já que você precisa contar, Diego, nós temos que nos despedir do nosso povo. Muito bem. Você já ouviu demais. Ei, gente, muito obrigado. Valeu vocês 4 que foram ao fim, parabéns. Muito bem. Até. Agora é verdade, hein? Valeu. 3, 2, 1. Falou, galera.